Hoje em dia, quando pensamos em filmes live action que adaptam animações, muito provavelmente o que vem na nossa mente são os live actions atuais da Disney, como Aladdin, A Bela e a Fera, ou os que tentam algo diferente, como Malévola, por exemplo. Mas eu posso afirmar com toda certeza que uma das melhores adaptações de animações para filmes em live action não é tão recente assim quanto essas da Disney. Pelo título e a thumb do vídeo, vocês já sabem que eu estou falando do filme do Scooby-Doo, que estreou lá em 2002, que teve a direção de Raja Gosnell, que também dirigiu o primeiro Vovozona e o live action dos Smurfs. Na equipe de produção também temos na escrita da história Craig Titley e nada mais ninguém menos que o James Gunn, que ganhou bastante destaque recentemente nos últimos filmes dos Guardiões da Galáxia e por ser o novo cabeça por trás do novo universo cinematográfico da DC. E eu acredito que eu não preciso explicar muito sobre a franquia Scooby-Doo, mas eu vou deixar no card e na descrição uma playlist aqui do canal dedicada a essa franquia, que inclusive eu abordo algumas produções até que diferenciadas e oficiais também. E antes de partir para o que interessa, já peço para que curta esse vídeo e se inscreva no canal. E caso tenha interesse em ajudar o canal de outra maneira, considere se tornar membro, que você terá acesso antecipado aos próximos vídeos também. E sem mais enrolação, vamos para a história de Scooby-Doo de 2002, agora! O filme começa à noite com um remix massa do tema original do desenho clássico, e o grupo está em uma fábrica de brinquedos tentando capturar um fantasma que raptou a Daphne. A Velma então tem um plano para conseguir salvar a Daphne, mas tudo começa a dar errado, e rola até que uma cena bem massa do Scooby do Salsicha em um barril, andando de skate, fugindo do fantasma e acidentalmente capturando ele, inclusive. Então a polícia chega, junto deles vem a imprensa, vários fãs e tal. O Fred começa a dar uma entrevista levando os créditos por tudo, como se ele fosse o líder do grupo mesmo, fizesse os planos e tal, como se ele tivesse desvendado tudo. Então o Fred vai explicando, ele tira a máscara do fantasma, mostrando que não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que... o faxineiro, que queria se vingar por ter sido rejeitado pela loira que veio na máquina mistério antes. Voltando pra van, Fred, Velma e Daphne começam a discutir, porque o Fred ficou com os créditos do plano outra vez, e os dois também menosprezam a Daphne, como se ela fosse sempre a donzela indefesa e coisa e tal, que tá ali só pra ser sequestrada. O Salsicha tenta aliviar a barra, falando que todos são importantes pro grupo, dando um exemplo meio esquisito, comparando eles com a Banana Split e tal, só que acaba tendo um efeito contrário, porque depois disso a Velma decide sair do grupo, logo em seguida a Daphne, depois o Fred, e então todo mundo vai embora e cada um vai seguindo pro seu lado. Só ficam ali o Salsicha e o Scooby, que o Salsicha ainda diz pro Scooby que os amigos não se vão e coisa e tal. Essa é uma mensagem legal que vai voltar depois lá no futuro do filme também. Então os dois pegam a máquina mistério e seguem suas vidas. E na boa, que introdução legal. Ele estabelece bem a pegada do filme, ele desconstrói em partes ali os estereótipos dos personagens, e isso só vai ficando ainda melhor ao decorrer do filme. Então, bora seguir. Dali então se passam 2 anos desde que aconteceu a briga. Salsicha e o Scooby estão cozinhando uma parada super lariquenta ali dentro da van, e eu vi essa piadinha da fumaça saindo da van com o Salsicha falando que isso vai ficar sinistro, hein, Warner? Eu tô ligado nessa brincadeirinha aí, hein? E seguindo, enquanto os dois vão comer um hambúrguer de berinjela com chocolate, pimenta e tal, alguém bate na van procurando os dois que estão ali. O cara que tava chamando por eles traz um convite pro Scooby e pro Salsicha, pra eles irem num parque num lugar chamado Ilha do Espanto, e quem convidou eles foi um tal de Emílio Mondavarios e tal. A dupla fica meio relutante, o cara diz que eles iriam receber 10 mil pra resolver o mistério e tal, e com uma piada usando de base o estilo de vida hippie que os dois estão vivendo, Salsicha fala que materialismo não é bem a praia deles e coisa e tal, mas eles são convencidos quando descobrem que lá eles podem comer à vontade. No aeroporto nós vemos o Fred chegando e se esbarrando com a Velma. Eles começam a conversar sobre a vida, então o Fred mostra seu grande trabalho literário, um livro chamado Fred por Fred, as várias faces de mim. Enquanto a Velma conta que tá trabalhando na NASA e coisa e tal. E enquanto os dois conversam, eles encontram a Daphne, que diz que se tornou faixa preta. E depois eles percebem que todos foram chamados pela mesma pessoa para resolver o mesmo mistério lá na Ilha do Espanto. E logo em seguida o Salsicha aparece sozinho. O pessoal questiona onde que tá o Scooby, e nós somos presenteados com essa cena maravilhosa. E mais do que isso, também somos presenteados com toda essa sequência insuperável. Eu não acredito nisso. Ninguém
Quem é burro de acreditar nisso aí? Quem é a mocreia velha? Então o grupo se prepara, eles vão pro avião, que inclusive muito massa que tem até um bar dentro do avião. Eu nunca andei de avião, eu nunca ouvi falar desse tipo de coisa em avião. Vocês que já andaram de avião aí, me digam se isso é comum ou se isso é uma parada tão massa quanto parece ser na minha cabeça, já que eu nunca andei nesse tipo de coisa. Tá bom, vamos voltar pro filme. Obviamente, o Salsicha e o Scooby sentam juntos e uma moça loira, bonitona e tal, aparece, se aproxima deles, o Salsicha fica encantado. Ela pede pra sentar ali no assento que tá vago do lado deles, só que ela começa a espirrar, ela explica que é alérgica a cachorros. O Salsicha então pede pro Scooby sentar lá com a Velma e tal. Então os dois ali começam a conversar, ele percebe que ela gosta de biscoitos Scooby também, ela fala que eles são bons e são vegetarianos e tal, o que cria uma conexão super legalzinha deles e tal, bem bonitinho. E pra quem não sabe, nessa época, o Salsicha era um personagem vegetariano. Isso foi um pedido do seu ator de voz estadunidense e tal, o cara que fazia a voz original dele, que também era vegetariano. Tanto que naquela cena lá dentro da van, que ele tá montando um negócio super lariquento lá, ele tá fazendo um hambúrguer de berinjela e tal. Então não é carne, é feito de vegetal. E eu acredito que essa até seja uma informação que é bem conhecida pela galera, mas eu achei legal trazer aqui, porque sempre tem alguém que não conhece e tal, é legal. Bom, seguindo o filme, ela se apresenta como Mary Jane e nós temos essa reação do Salsicha que mais uma vez deu pra entender essa malandragem aí, com ele dizendo que esse é o nome favorito dele, que pra quem não sabe isso aí é uma alusão à erva, verdinha, jamba e tal, isso aí mesmo que vocês estão pensando. Sou Mary Jane. Puxa vida, esse é o nome que eu mais gosto. Jura? Juro. O grupo então chega na Ilha do Espanto, eles encontram um dono, que é o cara que chamou eles lá e tal, que na verdade é o Mr. Bean. Então o Mr. Bean fala pra eles que tem algo estranho acontecendo na ilha, como uma praga que afeta os jovens que visitam o parque, coisa e tal. Ele acredita até que tem envolvimento com magia negra e essas paradas. Então a galerinha que não quer dar o braço a torcer e trabalhar em equipe de novo, se separa e começa a fazer sua própria investigação sobre o que pode estar acontecendo e tal, pra ver quem resolve primeiro esse mistério. A Velma então sai entrevistando algumas pessoas e durante a investigação ela vê uma apresentação que é uma atração do parque e tal. E lá ela percebe que tem alguns jovens que parecem hipnotizados, porque eles estão cantando a música que tá rolando ali e tal, como se fizesse parte do negócio. Em outra parte do parque vemos o Salsicha, o Scooby e a Mary Jane que estão andando por uma espécie de festinha em um restaurante / lanchonete, até que o cara do balcão avisa que o Scooby recebeu uma ligação. No telefone uma voz nada suspeita diz que tem um saco de hambúrgueres na floresta lá pro cachorro e que tá lá na parte escura da floresta onde ninguém poderia vê-lo, e é claro que o Scooby vai, né? Porque quem em sã consciência recusaria uma proposta dessas, não é mesmo? E nesse momento o Salsicha tá tão distraído com a Mary Jane que ele nem percebe que o Scooby sai de perto dele e vai lá pro meio da floresta. E nesse momento o filme corta lá pra uma praia onde a Daphne encontra um cara numa cabana fazendo um tipo de ritual voodoo e tal. Esse cara sugere que ela vá embora e depois diz pra ela não ir até o castelo da Ilha do Espanto. E aí temos um monólogo muito louco da Daphne, meio que é uma piada com os clichês de alguns roteiros de filme de terror, mas é muito louco a maneira que ela fala aqui. Ela vai falando que, você está dizendo pra eu não ir pro castelo porque você quer que eu vá pro castelo. Ou você sabe que eu ia perceber isso, então não é pra ir pro castelo porque você queria que eu fosse pro castelo, mas não queria que eu fosse pro castelo. Uma conversa bem maluca mesmo. Mas você é do mal e sabe que eu faria o oposto do que dissesse. Então me disse pra eu não ir ao castelo só pra que eu fosse até o castelo onde você armou uma cilada pra me capturar. Em paralelo a isso tudo, a gente vê o Scooby lá na floresta encontrando uma sacola com uma placa dizendo que lá tem hambúrgueres e tal. Então um tipo de monstro aparece, mas o Scooby consegue jogar ele pra longe sem querer usando uma árvore enquanto ele tá tentando fugir. Então o Scooby corre até o Salsicha e a Mary Jane dizendo que tem um monstro, e quando ele aponta na direção da floresta, que é onde o monstro estaria seguindo ele, sai de lá um mascote coelho da ilha e tal, então o pessoal acaba não acreditando. A Mary Jane então se despede e a Daphne aparece chamando os dois pra irem até o castelo com ela também. Então, depois de oferecer os biscoitos Scooby pra eles comerem, os dois aceitam seguir com ela pra lá e eles entram no castelo abandonado, onde eles encontram o Fred investigando e depois encontram a Velma também, tudo no mesmo lugar. Então o Fred começa a sugerir uma divisão do grupo, como se ele fosse o líder, igual ao passado e tal. A Velma acaba ficando um pouco chateada porque ela é sempre deixada por último, sempre escolhida por último, então o Fred acaba fazendo dupla com ela, enquanto a Daphne vai sozinha e o Salsicha e o Scooby vão juntos pra outro lugar. Então o Salsicha e o Scooby chegam
chegam até uma cozinha com um baita banquete, enquanto a Daphne encontra um caminho fechado. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Fred e a Velma seguem juntos, os dois vão tendo uma conversa sobre ele não querer sempre pegar ela por último, então a gente tem essa pérola aqui maravilhosa. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. Aí depois desse diálogo completamente cinema, vemos que alguém estava espiando essa conversa e essa pessoa acaba ligando as coisas do castelo. Então o grupo acaba tendo que se virar para se livrar das armadilhas que foram acionadas por essa pessoa. E durante essa fuga das armadilhas, a Velma cita um clássico dos desenhos, que em algum livro da estante deve ter uma passagem secreta. Enquanto isso, o Scooby e o Salsicha tentam se soltar e temos mais um diálogo incrível. É de plástico. Mas e daí? Você bebe água da privada? Você também. Enquanto tudo isso acontece, o Fred acaba sendo arremessado para a sala de controle e desativa as armadilhas sem querer. Assim, eles encontram o livro que abre a passagem para dentro da sala. O Fred e a Velma encontram um vídeo que parece ensinar os jovens a interagir de maneira educada e tal, um vídeo bem esquisito, tanto que a Velma chega à conclusão que esse vídeo parece mais uma lavagem cerebral. Enquanto isso está acontecendo, a Daphne encontra uma misteriosa pirâmide pequena, cheia de escritas estranhas, e ela decide pegar, quase é capturada, mas consegue fugir a tempo, fazendo aquele paralelo de que ela é sempre sequestrada e tal, e ela conseguiu se livrar do sequestro sozinha. Então, o Salsicha e o Scooby começam um duelo de arrotos, onde temos essa frase clássica que virou meme. Você está me desafiando, é? Onde as coisas acabam saindo um pouco do controle e a Daphne chega enquanto eles estão dando a vida nesse duelo. E em seguida, aquele cara que tava espiando eles antes, que ligou as armadilhas e tal, aciona um botão vermelho, um botão de emergência, e o grupo começa a correr porque ele acionou esse alarme. Todos eles acabam se encontrando durante a fuga e decidem se disfarçar para não ser pegos, o que dá certo, então eles conseguem fugir juntos e muito animados. Assim, eles voltam pro bar, encontram o Mr. Bean, quer dizer, o Sr. Mononucleose, como diz o Fred. Olha, seu mononucleose. O grupo então diz pro Mr. Bean que encontraram várias pistas e eles têm vários suspeitos, inclusive ele próprio. O grupo então decide se separar de novo para fazer suas próprias investigações e depois juntar as suas conclusões. A Velma começa a estudar aquela pirâmide chamada de Damon Ritus ou alguma coisa assim, e então um carinha com a camisa do Led Zeppelin vai até ela e começa a puxar um papo. Ela então começa a falar para ele que essas escritas parecem instruções de um ritual sagrado, e durante essa conversa ela começa a falar sobre o passado. E aí é o momento que a gente tem um flashback do grupo feliz, andando na máquina mistério, até que aparece a desgraça do Scooby-Loo, que faz xixi na Daphne pra marcar território, e começa a discutir com o Fred, dizendo que ele que tem que ser o líder do grupo e tal. E ele fala que ou ele vai ser o líder ou ele tá fora do grupo, e sem pensar duas vezes, a trupe toda deixa ele na estrada e vai embora. E nesse momento, depois desse flashback, tem uma cena cortada da Velma super bebaça cantando Can't Take My Eyes Off of You, que é aquela música que é conhecida pelo refrão I Love You Baby, que já tocou em vários filmes e tal, é bem conhecida. Essa cena ela é muito louca, onde ela tá toda solta, faz uma performance super massa e tal, mas infelizmente acabou sendo cortada. A gente consegue até ver a galera aplaudindo como se tivesse acontecido algo muito incrível e tal, o Scooby assoviando, mas como essa cena foi cortada, dá a impressão que eles estão fazendo isso só pro showzinho do piano que teve ali, que inclusive é uma parada que ninguém tava dando bola nesse roteiro aí, então realmente ficou um corte bem esquisito não ter essa performance. Eu acho que fez bastante falta. Mas seguindo então, um monstro aparece na janela onde tá o Scooby, ele começa a gritar dizendo que tem um monstro, mas ninguém acredita. O Fred começa a fazer um discurso sobre como não existem monstros e coisa e tal, até que os monstros começam a invadir o local e capturam várias pessoas, incluindo o Fred e a Velma. Então rola uma perseguição muito louca, onde o Scooby, Salsicha, Daphne e Mary Jane tentam sobreviver à caça das criaturas e tal. Os quatro discutem sobre a situação, onde então temos esse grande plano do Salsicha. O meu plano é bem parecido. Damos o fora daqui e deixamos as criaturas comerem Fred e Velma.
A Mary Jane então decide ligar para as autoridades pedindo ajuda, mas os atendentes estão possuídos também, eles têm uma parada muito estranha ali acontecendo. E aí a gente tem o corte pro dia amanhecendo, os 4 acordam na praia onde tudo parece normal. As pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecido, o lugar tá todo reconstruído, tá tudo dentro da normalidade. Todos estão curtindo felizes, tá rolando um showzinho e tal. O grupo então se separa para tentar encontrar o Fred e a Velma, e o maluco que tá cantando a música vai cantando na direção da Daphne, a cor dos seus olhos mudam, então ela percebe que realmente tem alguma coisa muito errada rolando ali. E aí chega o momento que o Scooby encontra o Fred e temos esse momento maravilhoso que eu sou obrigado a colocar um insert nesse vídeo. Fred? E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Cinema. A qualidade de áudio dessa partezinha tá um pouquinho diferente porque eu tô gravando na edição, que eu quase deixei passar um comentário que eu marquei ali no texto, por algum motivo eu pulei, que depois dessa cena tem outra cena excluída envolvendo a Velma, que no caso a Daphne encontra ela dentro de uma sala, um banheiro, alguma coisa assim. A Velma tá toda diferente, tá de biquíni e tal, toda completamente diferente de como ela se veste, e ela já tá possuída ali, igual como tá rolando com o Fred. Eu achei interessante falar aqui já no vídeo. Então depois disso começa uma perseguição entre os 4 que se salvaram na noite passada, que inclusive o Fred é um dos perseguidores, e seguindo Salsicha e o Scooby então encontram quadriciclos. No meio do caminho eles encontram a Mary Jane. O Scooby percebe que tem algo errado com ela também, já que ela parece estar usando máscara, ele vê um negócio bem esquisito ali, ele percebe que ela não tá normal. O Salsicha e o Scooby discutem por causa da Mary Jane, porque o Scooby tenta avisar ele, mas o Salsicha não acredita, e a gente acaba tendo essa discussão incrível aqui. Eu vou dizer, tua mãe come cocô de gato. Não, Scooby-Doo, sua mãe come cocô de gato. Durante a briga, o Scooby cai num buraco, o Salsicha decide ir atrás dele porque os amigos não se vão. Sim, aquela frase lá do começo do filme voltou aqui pra simbolizar o quanto eles são unidos e tal. Apesar dos pesares, eles estavam brigados, mas mesmo assim, ele segue essa filosofia que eu acho muito legal. E lá embaixo, o Salsicha encontra uma espécie de fonte, onde estão várias almas. Eles chamam de protoplasma, uma parada assim, mas são almas, tá? Eu acho que foi um negocinho só pra dar uma nivelada ali na classificação indicativa. Talvez seja alguma coisa da dublagem e tal, alguma censura. Eu não sei como é que era no original. Talvez eles falassem almas mesmo, não sei. Mas eu vou considerar como almas aqui, tá? Eu não vou ficar falando protoplasma durante o filme. Então ali ele encontra as almas de todos que foram sequestrados, e assim o Salsicha vai libertando os seus amigos e só os seus amigos, deixando bem claro. A alma da Velma então flutua até seu corpo, onde um dos monstros sai de dentro dele e acaba explodindo por causa da luz do sol. Então ela percebe que eles estão usando o corpo humano e tal pra se proteger, e depois disso um espírito vem, segue, entra no corpo da Daphne, e vemos que quem tá lá dentro do corpo da Daphne na verdade é o Fred, e a alma da Daphne acabou entrando no corpo do Fred. Então os 3 seguem pra floresta, onde encontram o Salsicha que aparece com o Damon Rightus, e os 4 começam a trocar de corpo aleatoriamente até voltar pros seus corpos originais. A gente tem uma cena muito engraçada ali e tal, deles trocando de corpo, com as vozes trocadas, mudando o jeito de se mexer e tal. Essa cena é bem legal. E seguindo um filme, eles vão pra praia, e o grupo encontra ali aquele cara do ritual que a Daphne encontrou antes, e esse cara diz que tá tentando se proteger do ritual do apocalipse que os tais monstros querem fazer. A Velma então consegue traduzir o que tá no Damon Rightus, e ela diz que eles querem uma alma pura pro ritual, chegando à conclusão que eles vão usar a alma do Scooby-Doo pra isso. Assim eles chegam à conclusão de que a pessoa que precisa do Scooby pro ritual foi quem trouxe o Scooby pra ilha, ou seja, o Mr. Bean, que nesse momento tá conversando com o Scooby, convencendo ele a aceitar a ser um sacrifício e tal, sem que o Scooby saiba que isso significa que ele vai morrer. E ainda na praia, o Salsicha diz que vai salvar o seu melhor amigo, e todo esse grupinho começa a se formar como a turma antiga novamente. Assim eles começam a fazer um plano pra salvar o Scooby das mãos do Mr. Bean. Nesse momento eles juntam as mãos como faziam antigamente, e preparam uma armadilha pra derrotar os monstros, devolver as almas e salvar o Scooby. Mas o plano já começa errado, tudo começa a sair do controle, o Salsicha acaba nocauteando um funcionário sem querer, a Daphne acaba sendo levada para o outro lado da parede, e tudo vai ficando fora do controle. O Salsicha rouba as roupas desse funcionário e vai até o Scooby. O ritual então meio que começa, o Fred e a Velma, que caíram lá no meio do pessoal que tava dançando, começam a dançar aleatoriamente para se camuflar, e então a dança do ritual acaba, mas o Fred não percebe e fica tentando disfarçar.
O Mr. Bean então consegue o Damon Rightus, o Scooby é levado até o local, com o Salsicha disfarçado avisando pro Scooby que ele ia morrer no sacrifício. O Salsicha então pede desculpa porque eles são amigos, com um discurso muito bonitinho, mas quando eles se preparavam pra fugir, a alma do Scooby é retirada do corpo. E o Mr. Bean começa a absorver os espíritos que estavam naquela fonte, porém o Salsicha impede que o Scooby seja absorvido junto, e a alma dele acaba voltando pro corpo. E aí nesse momento, o Fred e a Velma percebem que o Mr. Bean na verdade é um robô e não uma pessoa real, e dentro do robô eles encontram ninguém mais, ninguém menos do que a desgraça do Scooby-Loo. E o Scooby-Loo absorveu várias almas e começa a se transformar em um cachorro monstrão gigante muito feioso. E enquanto o Fred, a Velma, o Scooby e o Salsicha tentam sobreviver ao monstrão Scooby-Loo, a Daphne vai pro lado de fora, lá no teto, tentar fazer a luz do sol entrar, mas ela entra em uma luta com um lutador mascarado lá da ilha e tal. E durante a perseguição que tá rolando lá dentro, o Scooby e o Salsicha são pegos pela Mary Jane, que tá possuída. E nada vai mudar minha opinião de que o Salsicha fazia essa cara de chapado. Depois de sentir o cheiro de uma fumaça verde saída de uma pessoa chamada Mary Jane, é algo diferente daquilo mesmo que você tá pensando. E seguindo pro filme, quando o Scooby-Loo tá quase retirando a alma do Scooby de novo, a Daphne consegue vencer o lutador mascarado que tava lá em cima com ela, fazendo ele derrubar todas as almas restantes da fonte, libertando os monstros dos corpos, e esses monstros são destruídos pela luz do sol, refletida por uma armadilha que eles deixaram pendurada lá, um bagulho prateado que reflete as luzes e tal. E usando a máquina do próprio Scooby-Loo, o Salsicha retira o Damon Rightus do doguinho, fazendo ele voltar ao seu tamanico original. E quando vão comemorar a vitória, a Daphne e o Fred se beijam, o Salsicha escuta alguém batendo numa porta num poço, e lá ele encontra o verdadeiro Mr. Bean, que ficou um tempão lá dentro do poço e tal, preso. E o Salsicha e o Scooby então se acertam pra valer. A Mary Jane agradece o Salsicha por ter salvo ela, numa cena bem bonitinha e tal. Os personagens são legais interagindo ali, eu acho bem fofinho os dois. E no fim a polícia chega, a imprensa chega e tal, pergunta pro Fred como que ele resolveu o mistério e tal, e mostrando que ele mudou, ele fala que a Velma podia explicar melhor tudo o que aconteceu, até porque ela merece os créditos pelos planos e as paradas que ela faz. E quando eles são perguntados sobre um novo mistério que tá acontecendo em um outro lugar, eles juntam as mãos e falam que o mistério é com eles mesmo. E assim, tecnicamente, acaba o filme com um grupo se formando de novo. Mas temos uma ceninha ali, depois disso, que a gente vê o Salsicha e o Scooby fazendo o desafio da pimenta lá no parque ainda, onde eles começam a comer pimenta pra caramba desenfreados e acabam gritando em desespero. E aí sim, finalmente, acaba o filme. O filme do Scooby-Doo é uma das adaptações mais queridas pelo público e com razão. O elenco encaixa super bem com os personagens, a nossa dublagem está incrível e o roteiro pega aquilo que a obra original tem e usa isso pra não se levar a sério. E assim, acerta muito bem o público adulto, além também do público infantil que já vai se divertir com humor físico e maluco de tudo. Sinceramente, eu sei que o filme tem sim alguns defeitos, os efeitos envelheceram, o filme pode ser considerado um pouco trash para alguns, porque ele não é um filme tão realista e tal, até porque é um filme de 2002, tem toda aquela pegada lá daquela época também, é normal que envelheça mesmo, mas eu não considero isso algo ruim, porque o lado bom desse filme compensa qualquer defeito que ele possa ter, e é uma pena que ele tenha tantas cenas legais deletadas, como a introdução animada, que eu acho incrível, e aquela cena da Velma no bar cantando, por exemplo. Tem mais umas outras cenas e tal, mas essas são as que eu mais senti falta no corte final. Até porque a remoção dessa cena da Velma fez ficar meio estranho ali a parte que o pessoal começa a aplaudir, porque na verdade eles aplaudem a canção que a Velma cantou, né? A performance dela. Mas tirando essa parte do filme, fez parecer que eles estavam aplaudindo lá o piano que estava sendo tocado, mas ninguém estava prestando atenção naquele piano durante a cena que estava rolando. E tipo, eu entendo que teve alguns motivos para essa cena ser retirada e tal, mas eu senti falta, ficou um pouco estranho a animação da galera ali, o Scooby assoviando, o pessoal aplaudindo, ensandecido, enlouquecido, sendo que era só uma performance comum de piano ali, que deve rolar de vez em quando no bar, até porque é um funcionário que tá ali fazendo. Mas tirando esses pequenos detalhes, eu não tenho muito do que reclamar do filme, eu gosto muito. Pra mim ele é um, sei lá, um 9 de
tanto apego que eu tenho, de tanto que eu acho ele bom num geral, assim, em questão de me diverte demais, me comprou demais, sabe? E me diz aí o que você acha desse filme. Ele envelheceu mal? Envelheceu bem? Quer o vídeo da continuação? Tem uma continuação desse filme, pra quem não sabe. E se esse vídeo for bem, eu posso trazer o vídeo sobre essa continuação mais cedo do que o planejado. Então, comenta e curte aí pro YouTube recomendar esse vídeo e eu saber que vocês querem vídeo da continuação. E claro, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e com ele crescendo eu consigo trazer vídeos com mais frequência e mais qualidade pra vocês. E era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Até a próxima. Fui!